O plano de salvação. Eleição soberana. Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 6. Paulo escreve assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça. Queridos, no devocional de hoje eu quero falar sobre a doutrina da eleição. Deus, ele nos elegeu em Cristo para sermos irrepreensíveis, santos e que possamos crescer nessa vida em aparência com Cristo. Jesus, ele disse que todo aquele que vem a ele foi o Pai que escolheu. Então, antes de tudo existir, numa eternidade passada, Deus escolheu aqueles a quem ele atrairia pelo amor, atrairia pela cruz, pela bondade, aqueles que Deus amou antes de tudo existir. Não por mérito, não por obras. Deus escolheu essas pessoas, esse povo eleito, que ia crer no seu Filho Jesus, pela graça. Eles não mereciam ser escolhidos, ninguém merecia. Mas aprove Deus ter misericórdia desses. Então, o método que Deus escolheu é a eleição. Esse é o primeiro ponto do plano de salvação que as Escrituras deixam claro para nós. O método que Deus escolheu é a eleição. E quando que foi isso? Foi numa eternidade passada. Como está escrito em Apocalipse 13, 8, por exemplo. Está escrito que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1, 19 e 20 fala também sobre o apóstolo Pedro. Ele declara aqui que fomos redimidos pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Queridos, hoje eu quero te convidar nesse devocional a ser grato. Se você de fato creu em Cristo, se você de fato foi regenerado e se você tem crescido em santidade, é porque um dia Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, na eternidade, o Deus Pai, junto com as duas pessoas da Trindade, mas principalmente o Deus Pai, Ele te amou e te escolheu. Seja grato pela eleição. Vamos orar? Pai, obrigado por ter nos escolhido, Deus. Pai, nós não merecíamos, não há bondade em nós, não havia, mas pelo teu amor, o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos teus filhos, para que andássemos em santidade, para que no fim o Senhor fosse glorificado. E nós te louvamos pela eleição. Sabemos que a eleição é uma doutrina muito difícil, Deus, de entender, mas ela está nas Escrituras e nós cremos nela. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Amém.